Ai, ai, ai. Boa semana, bicho! Boa semana! Como é que estamos? Estamos bem, estamos bem. Muito bem. E hoje vamos viajar até um sítio que eu sei que tu adoras imenso. Vamos lá. Com Hugo van der Ding. Se tu sabes que eu adoro, eu já adoro. Mas é verdade. Posso, menino? Por favor. Vamos viajar até vários sítios que tu adoras. Esta música é um dos sítios que tu adoras. Neste dia, estávamos em 2013, calma, ainda não é, e morria em Fujisawa. Zava. Eles dizem mais os Ws, eles, os japoneses, como V ou como D. São Fujisawa. Sim. Morria aos 80 anos. Falamos do realizador japonês Nagisa Oshima. Que maravilhoso. Mesmo incrível homem. Nagisa nasceu em 1932 em Okayama. Aqui disse bem. Já não foi o caso de Fujisawa. Porque é que ele não morreu em Tóquio? Que isso eu sei dizer, Sim, não é? logo. Ou na ilha com o próprio nome do próprio Oshima. Oshima, uma pequenita sim. ilha ali, bem à beirinha de Tóquio. Rão. Sim. Que giro. Nos se, anos se a 90, filha- se estivesse em Portugal, Oshima, Se marrão. a filha dele. Chimarrão. Que insensibilidade cultural. É atropelo atrás da Mas atropelo. como eu digo sempre, tenho a certeza que a esta hora está numa rádio pública no Japão alguém a gozar com Sim, Serpins sim, do sim, Voga claro. ou com, Sim. não é? E a rirem Freixo de muito. espada à A rirem cinta. muito, a Tiago rirem. Ribeiro, Hugo van der Ding. E portanto, cá se fazem, cá se pagam. Lá em Yokohama, depois de uma carreira como crítico de cinema, que foi o que ele começou a fazer, ele diz assim: pá, estou farto de criticar os filmes dos outros, Ora, vou fazer os meus Muitos próprios. em Portugal precisavam disso. Exatamente. Falam. Falam, mas para fazerem só estão bem a dizer mal. Estávamos nos anos 60. Ele vai ser muito inspirado, ele e tantas outras pessoas em tantos outros países, pela Nouvelle Vague do cinema francês. Claro. Quem nunca foi inspirado pela Nouvelle Vague? Tu tens a casa toda em Nouvelle Vague do Sim, cinema francês. e a várias horas do dia. Ao meio-dia, às 2 da Há manhã. uma hora que puxa mais para o Nouvelle puxa mais. Sim, sim, verdade. sim. Há uma que é o filme noir americano, dos anos 40. Eu vou mais também para uma Nouvelle Vaguezinha. Uma Nouvelle Vaguezinha. Como entrada. A ficares a ver a novela, nesta altura em Paris, era moda ires ao cinema para ver a novela. Muito giro. O que é a novela vaga no cinema francês? É uma nova vaga, é o que o nome diz. Os filmes do... Estupidez. Eu estava a pensar. Só digo-lhe disparados. Os filmes do nosso Oshima são quase sempre baseados em histórias reais. Quase sempre crimes muito violentos, sempre assim este universo da violência, de crimes muito violentos, mas que também para depois a propósito disto, ou seja, vai buscar, imagina, um crime famoso do século XVIII, estás a ver? Sim. Com bastante violência, mas para falar de temas como o poder também, a corrupção pelo poder, o Sempre. sexo, muito, sempre, e depois uma ferida muito aberta, que ele é dos primeiros, ainda hoje é um tema que nem todos os artistas abordam no Japão, e muito menos nos anos 60, onde ele estava, que é a sociedade japonesa durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Tinham-se passado 15 anos, mais ou menos 20, quando ele começa a fazer feridas muito recentes. gigantes. À altura gigantes. do próprio. Claro, falam muito, obviamente, de como o Japão sofreu, e sobretudo com as bombas atómicas, como é uma parte importante da cultura japonesa, mas aquilo que o Japão tinha feito durante a guerra, sobretudo na Ásia, no cenário da Ásia, na Coreia, na China, Claro. é um tema que é muito raro tu veres tratado. E ele tratava. Há uma espécie de hipocrisia Sim, latente sim, sobre uma série de. Eu não sei se dessas, é porque eu não sei práticas. julgar se é hipocrisia. Tu já lá tiveste, eu nunca estive no Japão, Sim. mas é uma cultura tão particular que é difícil julgar com esses atributos qual é a psique de não se falar tão destes taxativamente assuntos. uma coisa, sim. Mas é uma sociedade que teve uma história toda ela muito, muito, muito violenta, não é? Quer na ótica de praticar, quer na ótica também de quem recebeu muita De violência. receber, sim. É uma história toda ela muito, muito violenta, sim. Agora, claro, o seu filme mais famoso é de 1976 e chama-se, em português, O Império dos Sentidos. É famoso pelas suas qualidades cinematográficas, sem dúvida, mas também pelas cenas de sexo explícito e não simulado no cinema. Ou seja, já existia filmes pornográficos, este entra noutro universo e até quase inaugura esta ideia de um filme que é ao mesmo tempo reverenciado ou glorificado pela sua qualidade cinematográfica. Não quer dizer que não haja filmes pornográficos incríveis. Claro. Peçam meninos aos vossos pais para Sim, mostrarem a algumas vossa referências. coleção. Sim, que estão lá em Não casa. para agora, mas para quando tiverem idade. Espreitem, na verdade, por trás da estante aqueles que estão. Vocês têm os Baixo do todos da aquário. Disney à frente. Baixo do Por aquário. detrás daqueles da Disney. Ou abram lá as cassetes da Isso. Branca de Neve O para que é ver que se lá lá está está? mesmo a Branca de Neve.
Enfim, gravíssimo, não façam isso nunca. Já nem há vídeo hoje em dia. Pois não. O filme, O Império dos Sentidos, é baseado também numa história real que se passou no Japão nos anos de 1930. Conhece essa história? Não. Mas eu vou contar. Vais contar, É a claro. história de Sada Abe, uma rapariga de uma família da classe média alta que fabricava tatamis. Tudo bem até aqui. Está tudo certo. Ascensão. Agora, desde miúda e até incentivada pela mãe, ela começou a ter aulas de canto e também de samisen, que é um instrumento musical, vou dizer que é parecido com uma guitarra, mas não é. Uma guitarra japonesa. Que eram duas atividades, nesta altura, muito associadas às geishas. E vamos saber o que são as geishas. Já toda a gente conhece esta palavra, claro. A palavra em si é muito simples e traduz simplesmente por artista ou pessoa das artes. É só isso que significa geisha. E, na verdade, é um fenómeno relativamente recente na história do Japão, ao contrário do que se calhar nosso imaginário diz. Claro, as raízes estão bem antigas na história do Japão. É uma forma de entretenimento que no fundo é cantar, tocar e dançar e tem mais de 1000 anos. Esta forma, não com o nome geisha, claro, era feita por prostitutas que queriam levar o serviço um bocadinho mais além. Ora, espera aí, agora vou também... Isto não é só assim. Tu estavas mesmo com ar de quem ia fazer a frase e fila eu por ti, não se viu. Deixa-me cantar Aquilo um bocadinho. não é assim, calma. Fuma 2 cigarros ou 3 que eu agora vou Doutor, dançar calma. e tocar. Isto não tem graça nenhuma. Mas pelo menos não li a frase que tinha escrito aqui, que era no fundo como a minha avó, que ainda era pior. Agora, no século XVI, já existiam no Japão uma espécie de bairros da luz vermelha, chamados yukaku. Tu conheces este universo todo? Isto é tão fascinante, sempre tudo. Bem, e para ti, para quem já lá esteve, é mais sempre que estás a imaginar isto tudo a acontecer, não é? Tinha uma série, eram coisas muito ritualizadas, como o Japão é tudo muito ritualizado, sabemos, e tinha uma forte hierarquia entre as mulheres. Uma progressão nesta carreira, sim, verdadeiramente. E esta é a origem não só das geishas, mas também da famosíssima forma de teatro japonês, o kabuki. Também vem todo deste universo, destes bordéis, no fundo. Isso onde é outra dimensão. Mas era engraçado pensar que os bordéis, nesta altura, porque de facto tem mesmo a ver com outra mentalidade, outra cultura. Claro, outra leitura. Onde aquilo tudo eram casas quase do prazer, onde juntavas a arte ao sexo, não com esta ideia, se calhar, mais mercantilista, apesar de serem aquilo que consideraríamos prostitutas, não é? Sim. Mas todo este era quase um teatro, uma ópera. Arte, elevação artística. Tal e qual. Mas não é só talho. Tal e qual. E não é o que elas fazem lá na casa delas, como diria a tua avó. Pronto, a minha avó, a tua avó. Agora, o que é verdade é que depois damos aqui um salto até ao século XVIII e já eram extremamente populares estes sítios, sobretudo entre as pessoas mais ricas, entre os homens mais ricos, e estas mulheres eram as verdadeiras celebridades do seu tempo. Celebridades mesmo. Não é incrível? É mesmo. E claro, e eram elas que ditavam os modelos de elegância, a vestir-se, a arranjar-se, isso tudo, os ditames de beleza. Portanto, eram as figuras, se quiseres, as celebridades do seu tempo. As figuras pop do seu tempo, sim. E é aqui que aparece, no século XVIII ainda, a primeira referência à palavra geisha neste contexto. Agora, o auge da sua popularidade é o século XIX, onde, a certa altura no Japão, havia mais de 80 mil mulheres com esta ocupação oficial, não é? E nasceram todas as características, só no século XIX, por isso é que eu dizia que é mais recente, que hoje fazem parte do nosso imaginário. Há um longuíssimo processo de seleção que começa ali por volta dos 15 anos, e depois há uma formação que leva mais ou menos 5 anos, onde aprendem, para além de cantar, tocar e também dançar, a arte da conversa, que é super importante neste universo das geishas, e de fazer boa conversa, de entreter as pessoas. E depois, uma maneira complexa, muito complicada de se vestirem, de usarem a sua roupa, não é? Também de se pentearem de uma forma muito elaborada. Já todos temos essa imagem da geisha, não é? E a famosa maquilhagem. Pintam a cara de branco, depois aquilo tem códigos. Quando é que podes começar a pintar a boca de uma cor, conforme a progressão que estás a fazer na tua própria carreira. E os dentes... Estás a descrever tão bem Japão. Nunca uma coisa é só uma coisa. Pois não. Nunca pintar a cara é só pintar a cara. Não, tem imensos preceitos, códigos, imensas coisas. Pode levar horas a arranjar. E pintar os dentes de preto. Sabias que foi uma moda no Japão? Sim, era um ideal de beleza. E há retratos e fotografias, porque continua a existir esta prática. É mesmo completamente preto. E é considerado um ideal de beleza, sim. Para algum Portugal até dava jeito. Sim, olha, sim, metade das pessoas também, pelos vistos, devem ser geishas.
homens incluídos. Agora, continua a haver geishas no Japão, é verdade, já não estão associadas à prostituição, são verdadeiras e respeitadíssimas artistas. O que não quer dizer que a prostituição tivesse sempre a mesma valoração social, sim, até porque às vezes eram raparigas de várias condições sociais que se entregavam a esta vertente artística. Voltamos à nossa Sada Abe, que é uma história mesmo impressionante. Ela desentendeu-se com a família, começou a trabalhar num bordel em Osaka e depois também em Tóquio. As coisas nunca eram muito calmas com ela. Ela arranjava problemas com a polícia, até porque ela exercia a profissão ilegalmente. Existia uma carta, prostituição claro. num sítio particular, mas na rua não era ilegal. Ela tentou várias vezes deixar aquele mundo da prostituição, tornou-se amante de alguns homens e diziam eles, e disseram depois, já percebemos porque é que eles vão falar dela, um voraz apetite sexual. Até que em 1936 ela conhece um tipo chamado Kishizo Ishida, que era o dono de um restaurante onde ela tinha ido trabalhar. Eles tornaram-se amantes, não é? Ele era casado, mas tornaram-se amantes e combinavam encontros que duravam primeiro dias, depois semanas, num quarto, fechados. Semanas, estás a ver o género? Sim. Uma loucura absoluta. Claro, não era a jogar às cartas como calculas, não é? Eram verdadeiras maratonas, até que ela começou a roer-se de paixão por aquele homem e a perceber que ele iria-se embora quando aquilo acabava, lá para a sua mulher. Ela foi um dia ao teatro, ficou muito inspirada com uma peça de teatro que ela lá viu, sobre uma história também de amor, e resolve comprar uma grande faca de cozinha e ameaçá-lo. Já estou a ver. Só que esta ameaça vai entrar nos seus jogos sexuais durante algum tempo. Portanto, eles usavam aquela história, ele punha a faca perto da garganta dele e eles achavam aquilo tudo incrível. E até que começaram a usar também, ela fingia que o asfixiava, lá com um pano, aquilo tudo entrava ainda na... Perguntem aos vossos pais o que é a asfixia erótica. Até que a coisa quase levando ao extremo, não é? Até que há uma noite que corre mesmo mal, ele passou mal, a cara ficou assim transfigurada, ele ficou muito assustado, disse, temos que parar. Ela disse, toma uma data de calmantes que isso passa, e ele ainda antes de adormecer, mas quase naquela química dele, disse assim, tu vais me matar enquanto eu estiver a dormir, não vais? E ela não disse nada, ele adormece lá com os calmantes que toma, e ela matou-o mesmo, estrangulando com as suas próprias mãos, e a seguir castrou e saiu do hotel com as suas joias de família embrulhadas numa revista. Ela andou fugida uns dias, até que foi apanhada pela polícia numa história que parou o Japão nos anos 30 e até criou um pânico social dos homens terem medo desta realidade, claro. Há aqui muitos detalhes que eu não vou ter que abreviar. Ela foi apanhada, também são 8h30 da manhã, não dá para contar o que é que ela fez antes de ter sido apanhada. Se quiserem procurem na net, está tudo na net, já dizia o José Gomes Ferreira. Agora, ela própria pediu a pena de morte para si própria, a Sada. Ela foi condenada a apenas 5 anos de cadeia, depois lá seguiu a sua vida, voltou a ser uma sensação nacional, porque saiu as suas memórias, ela publicou as suas memórias e depois trabalhou num restaurante até que desapareceu dos olhos do público. No meio dos anos 70, quando ele estava a preparar o Império dos Sentidos, o nosso Oshima foi encontrá-la, já bastante velhinha, num convento budista e falou com ela, e o filme Império dos Sentidos é baseado nisto, claro. Agora, por causa desta história toda e das cenas explícitas, teve uma produção muito complicada, mas depois ganhou rapidamente o estatuto de culto. Ele passou em Portugal, eu lembro-me, na RTP em 1991. Escandaleira absoluta mesmo, mas uma escandaleira de parlamento, de caso ir ao parlamento. Claro que é mais famoso, mas não é o único filme que ele fez. Temos, por exemplo, Merry Christmas, Miss Lawrence, estamos a ouvir a banda sonora, uma história... Exatamente, uma história homoerótica entre a personagem interpretada pelo David Bowie e a personagem interpretada pelo próprio Sakamoto, que protagonizou o filme e também compôs esta belíssima música e toda a banda sonora. Já estamos clientes do além, já todos. Toda a gente já lá está, até a Sada, até a doutora e tudo mais. Depois de uma quebra de popularidade nos filmes, numa altura deixaram de lhe interessar pelos filmes dele, dedicou-se a outras coisas, até que morreu ao fim de uma data de peripacos que lhe deu e ao fim ele já mal conseguia andar. Apesar do seu lugar indiscutível na novela vague do cinema japonês, é injusto, claro, que ele seja conhecido sobretudo pela escandaleira do Império dos Sentidos, e por isso vou acabar citando o arcebispo de Braga, Dom Eurico Dias Nogueira, que também já lá está. Talvez seja o maior elogio possível quando o filme passou aqui na RTP. Aprendi mais em meia hora de filme do que em 67 anos da minha vida. O Nagisa Oshima morreu faz hoje 11 anos.